Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre essa maquiagem que eu vou ensinar pra vocês. É uma maquiagem muito fácil de fazer, que dá pra você usar no Natal, dá pra você usar no Réveillon. Se você for usar no Réveillon, basta só trocar a cor da sombra, tá? É uma maquiagem muito fácil porque você só vai usar uma única cor, não vai ter transição. Porque muita gente tem dificuldade em fazer transição de cores, né? E essa maquiagem aqui, ó, ela só vai uma cor, que é a cor do fundo. Aqui na frente é aberto e aí você vai usar uma sombra cintilante, tá? Não tem erro nenhum. E aí eu preferi gravar e aí narrando depois, porque se eu fosse fazendo e gravando, além de ficar longo, se eu fosse adiantar o vídeo, ia sair, sabe? Ia ser longo e não dava pra adiantar o vídeo. Então, eu preferi gravando e aí eu vou só narrando o vídeo, que eu acho que fica mais fácil, tá? Eu começo com esse lencinho umedecido e aí eu vou limpando toda a minha pele. E aí você pode lavar, se tiver sabonete, pode lavar e tal. E aí eu vou limpando a pele, porque é sempre essencial limpar a pele para fazer uma preparação boa. Em seguida eu venho com esse creme hidratante de aveia, que é perfeito demais, gente, para maquiagem. Ele é 1000 vezes melhor do que o da Nivea, na minha opinião. Minha pele é seca. Então eu achei que ficou perfeito demais. Ele dá um acabamento surreal e é mais em conta do que o da Nivea ainda, tá? Aí eu espalho pelo rosto todo com a mão mesmo. Depois eu venho com esse, como se fosse um prime, que é pra fechar os poros. E aí eu venho passando mais nessas regiões que pode abrir mais e tal, que é sempre do lado do nariz, na testa, no queixo. E essa base eu nunca usei, gente, então ela me surpreendeu. Eu fiz essa maquiagem testando ainda. E aí eu venho com minha esponjinha úmida. Com a esponjinha úmida eu venho aí dando batidinhas em toda a pele, em todo o rosto, no mínimo detalhes. E essa base ficou perfeita no meu tom. Eu nunca vi uma base se encaixar tão bem no meu tom. Aí parece até que ela tá um pouco mais clara, mas não. Tá certinho, o tom de base certinho. E esse corretivo, gente, não me julgue, é da Ruby Rose. Ele tem um tempinho que eu tenho ele e ele já perdeu até a tampinha. Então eu venho com tampinha de outro pincel. No caso, só o pincelzinho do outro corretivo. E venho passando nas regiões para clarear, que é abaixo dos olhos, no queixo, na testa e na pontinha do nariz, que é onde eu faço a iluminação. E aí esse corretivo é perfeito demais, além da conta. E aí eu venho dando batidinhas na pálpebra também, porque a gente vai usar a sombra para pigmentar também, ajuda muito. E aí eu vou espalhando por toda essa região, no nariz, sempre do ladinho do nariz. E aí, gente, olha aí, ó. Eu boto na mão na frente, dá pra ver como tá a claridade, ó. E aí a luz ficou muito em cima do meu rosto e não dava muito pra notar a diferença. Mas aí eu venho com essa paletinha de contorno, esse pincel chanfrado gordinho, pra fazer o contorno. Eu uso o contorno em pó mesmo. E aí a pele toda molhada, assim que você coloca a marca, mas aí não tem problema, depois a gente tira a marcação. E aí você vai dando batidinhas, aonde você quer fazer o contorno, que eu faço bem aí nesse ossinho do lado, em direção à orelha. Eu gosto muito do contorno bem forte no cantinho, nesse canto aí entre o cabelo e a orelha, onde eu amo o contorno forte aí. E aí eu gosto muito de um contorno exagerado. E aí eu faço o contorno. Quando você saber que marcou, tá vendo? Porque a pele tá muito molhada mesmo. E você fazendo a marcação com a pele molhada é melhor, porque pigmenta mais. E a marcação você tira depois. E aí, ó, presta atenção. Nesse lugar aí, a mão desceu demais, o pincel desceu demais. E aí eu vim com a esponjinha e vim dando batidinhas. Com a esponjinha suja de produto mesmo. E aí já tirou a marcação, tá vendo? Aí eu vim reforçando o contorno na testa. Presta atenção como é a sua testa. Minha testa aí, ó, do lado tem um monte de cabelo e bem no centro, bem no meio, não tem muito cabelo. Então mostra minha testa enorme. E aí eu faço o contorno bem em cima, pra dar uma diminuída. E passo um pouquinho na papada também, que eu tenho uma papada enorme. Não sei como. E tá tudo bem, é sobre isso. Agora, para fazer o contorno do nariz, eu venho com esse pincelzinho gordinho, que ele é de esfumar, e pego o mesmo tom que eu usei antes e vou fazendo o contorno do nariz.
pego em direção à sobrancelha e vou descendo até a ponta do nariz, dando batidinhas, esfumando de vai e vem. Isso aí você já sabe, né? E aí você... Cada um tem um jeito de esfumar o nariz. Eu esfumo assim, eu pego um pincelzinho maior e vou esfumando assim. E esse pincel, ó, tava sujo de rosa, mas não marcou não. E eu ainda limpei, viu? E eu tenho uns pincel, mas eu preciso mais de pincel com urgência. E aí eu vou dando assim, vou esfumando, pegando bem em direção, tá vendo? Quando você pega em direção ao ossinho da sobrancelha, fica perfeito. Fica uma coisa, sabe? Natural. E aí eu venho com a esponjinha sem nada, pura. E vou dando batidinha ali no canto, porque ali tira qualquer marcação que tiver. Tira a marcação, tira qualquer coisa. E em seguida eu venho com esse pincel chanfrado que é gordinho. Pra pó, pra blush, eu venho com esse blush. Ele é da Max Love, ele é perfeito. Eu amo ele demais, ele é super em conta. Todos os meus produtos é super em conta, né, gente? Porque eu não tô passando patrocinado ainda, não. E aí eu passo bem do ladinho, dou uma média de 2 dedinhos aí, vou passando. Porque eu particularmente gosto quando o blush, ele faz... ele mescla com o contorno, tá vendo? Pra você ver, parecendo até que o contorno é o blush é o contorno. E aí, ó, vou passando bem do ladinho. Não gosto muito no meio. Gosto bem do ladinho. E aí, ó, vou dando uma olhadinha. Até quando mesclar. E não importa ficar forte, porque quando você sela a pele, meio que a marcação sai. E aí, olha minha paletinha, gente, de sobrancelha. Eu venho com o pincel chanfrado. Gente, minha maquiagem é uma derrota, né? Mas é assim mesmo. E aí, pra corrigir a sobrancelha, ó, ela corrige do seu jeito. Tem vídeo no canal aqui também, eu corrigindo a sobrancelha. E aí, eu vou só preenchendo esse vazio que eu tenho na ponta aí, que nunca preenche. E eu vou pegando uma corzinha, um tom mais claro do que o preto da paletinha. E vou corrigindo na frente e pego quase no cantinho, quase no comecinho aí, no caso, e vou puxando até a ponta. E aí você vai consertando e aí vai. E aí esse meu pó banana que tá uma gotinha de nada. E aí eu venho selando abaixo, colocando o pó abaixo ali pra selar, mas eu não vou tirar ainda porque a gente vai fazer o olho. E aí é arriscado cair sombra e marcar. Então eu vou passar o pó e deixar ele ali enquanto a gente faz o olho. Depois a gente tira. E eu vim com essa paletinha com esse marronzinho aí. E vou passando e vou... Só a gente só vai usar ele agora. E vou preencher toda a minha pálpebra. Você pode esfumar bem, puxando. E aí você vai colocando e esfumando. Eu vou esfumando em vai e vem e em circulares, que é o jeito que eu esfumo. Lembrando, gente, que eu sou maquiadora profissional ainda, tá? Esse é o jeito que eu faço, que eu gosto, que eu passo pra vocês também. E aí eu vou esfumando de vai e vem, até quando eu ver que tá bem esfumadinho. E aí eu vou pegando mais, vou pigmentando, vou esfumando, pigmentando, esfumando, pra não ficar uma coisa bem marcada. No vídeo, ó, o flash tá bem em cima, e aí eu tentei de vários jeitos baixar o brilho do meu celular pra ver se focava, mas não consegui, então foi assim mesmo, ó. Ele fica parecendo que tá fraco, mas ele dá um marrom bem forte e bem esfumado. Aqui, ó, dá pra ver que ele tá forte, aí quando eu tiro a mão, ó, tiro a luz, ele tá fraco. E aí eu esfumei. Agora eu venho com esse corretivo, que ele é bem 2 tons mais claro que minha pele. E aí pra fazer o Cut Crazy, eu falo Cut Crazy, a gente fala Cut Crazy, a gente fala vários jeitos, eu falo assim. E aí eu vou com o pincelzinho do corretivo mesmo, eu venho abrindo ali o Cut Crazy aberto. Eu venho abrindo ali a frente com delicadeza. Eu gosto de puxar mais um pouquinho pra cima, porque dá a impressão de um olhar mais levantado. E aí eu passo todo o corretivo ali e depois eu venho com a mãozinha, com a esponjinha, e vou dando a batidinha ali pra tirar o corretivo, pra não ficar aquele negócio marcado. E aí eu dou a batidinha com o dedo mesmo, só pra tirar o corretivo. E aí, em seguida eu venho com a esponjinha de novo, pra ir dando acabamento, não ficar cheio de corretivo. E aí eu venho com essa paletinha de sombra cintilante e venho depositando e selando, inclusive, a parte que eu passei o corretivo. Só ali naquele close.
no Cut Crazy. E aí eu venho com a mesma sombra que eu usei no começo pra fazer a transição do meio. E aí eu vou dando batidinhas, depositando, dando batidinhas e fazendo movimento de vai e vem pra esfumar o meio, pra não ficar aquele negócio de corretivo marcado e costura marcada. Fica feio. Se você tiver glitter, pode usar glitter, fica perfeito também, aí no meio. E aí eu venho com esse delineado, porque a gente nunca se contenta, né? Tem que fazer uma merda. Eu vim com o delineado, e aí eu comecei a fazer o delineado aí. E eu peguei no cantinho. Mas só que a gente sempre acontece uma coisinha com a gente, né? E aí, gente, esse delineado, eu não usei 2 vezes, ele é novinho. E ele, não sei o que aconteceu, que parece que ele tá seco, eu não deixei ele aberto nem nada. E ele tá seco, simplesmente seco, não sai cor nenhuma. E aí tá vendo puxando aí, né? E não sai nada. E aí eu vim com o meu delineador em gel, que eu tenho. E aí eu vim pegando a pontinha do delineador que eu tava usando e vim pegando o delineador em gel e preenchendo o lugar que eu já tinha feito delineado, porque não saiu cor nenhuma. Então eu tinha noção ali e aí eu só fui preenchendo os lugares com o delineador em gel mesmo. Ele tava bem diluidinho também, muito não, mas tava diluído. Então não tava pastoso nem duro, porque o delineador em gel, ele endurece. Não sei. E aí eu vim fazendo delineado ali, vim consertando, vim preenchendo, até formar o jeitinho que eu queria. E aí paciência, minha filha, paciência e fé, e borrou, a gente conserta e vai treinando. E até que eu gostei de delineado, meu olho não combina com delineado. Eu não gosto, meu olho é perfeito com delineado infinito, mas delineado de gatinho era o tempo que eu usava. Hoje em dia eu acho que meu olho não combina. Ele dá a impressão de caído, o formato delineado também, mas aí é opcional, né? E aí eu preenchi todo o delineado e ficou assim o delineado. E agora eu venho com um pincelzinho de precisão e uso a mesma sombra. E olha essa pele, olha esse olho. Rapaz, eu venho com o mesmo que eu usei, a mesma sombra, pra fazer a parte de baixo do olho. E aí eu vou, a gente olha assim pra cima, pra baixo. E aí eu vou preenchendo em rente à linha d'água, rente aos cílios, a linha dos cílios, e vou esfumando. Só vou usar essa única cor, porque foi a única cor que a gente usou pra fazer o fundo, esfumar. E aí eu vou preenchendo e dando uma esfumadinha também, né? É essencial. A gente usar a sombra na linha de baixo fica perfeito. E aí, na linha d'água eu vou fazer isso, mas não recomendo que vocês façam, tá? Para deixar branquinho, eu já vi muita gente usando essa técnica de passar o corretivo na linha d'água para ficar branquinho. Foi a primeira vez que eu fiz, mas não ficou, eu não achei que ficou tão branco, não. E mesmo assim, era para ter usado um preto. Eu acho que usando um preto seria melhor, um lápis de olho preto. Mesmo assim eu usei. E aí eu vim com o mesmo pincel que eu usei de precisão para tirar o corretivo, caso ficou um pouquinho nos cílios. E aí eu fui tirando ali. E para pigmentar, eu vim com meus lápis de olho branco e fui reforçando ali em cima do corretivo. E agora eu venho com meus cílios, minha máscara de cílios, e vou aplicando tudo aí. E aí eu cortei o vídeo, né, gente? Porque olha a minha cara, que cara feia vai passar um rímel. Minha gente. E aí eu passei o rímel todo ali e ficou assim. E agora a gente já botei os cílios postiço. Já tem vídeo no canal ensinando, por isso que eu não gravei. E aí eu peguei essa paletinha de contorno e vim com esse tom do meio pra varrer aquele pó que a gente colocou. Você está vendo como o pó já sumiu do rosto? Porque a pele tava muito molhada. E aí, quando a gente coloca o pó some na pele. Porque não foi eu fazendo que saiu. A pele chupou todo o pó, sem nem eu precisar varrer, depositar mais. Ele simplesmente chupou, porque a pele tava molhada. E aí agora a pele está bem seladinha. E aí eu vim reforçando o contorno, porque eu gosto de um contorno. E aí eu vou reforçando o contorno, porque geralmente muito tempo de gravando sai. Ainda mais na frente da luz. E aí eu reforcei o contorno de novo, para deixar bem marcadinho, bem bonito. Você está vendo que
o blush saiu a marcação, tá vendo que tá no tom certinho? Eu venho com esse iluminador. Esse iluminador, gente, ele quebrou. E aí eu coloquei no potinho, que eu não vou pagar R$25 no iluminador da Vult. E porque quebrou, eu vou jogar fora. Então eu botei no potinho esse iluminador da Vult. Mas eu não acho essas coisas todas lá não. Ele é bem fraquinho até, na minha opinião. E aí eu passei ele, mas até que eu gosto. Aí eu passei ele na região, que é na bochecha, em cima, no cantinho, nesse ossinho que temos. E pra finalizar, eu venho com essa sombra cintilante e venho por cima do iluminador, porque eu acho que essa sombra, ela dá um espelho, um efeito espelhado. E eu acho perfeito o iluminador que dá um espelho, um efeito espelhado, gente. E aí como ficou perfeito, ó. Eu boto a mão na frente da luz, olha como tá essa pele. Ficou realmente perfeita. A base me superou, que eu nunca tinha usado na vida. E ela foi perfeita. E aí eu passo no cantinho da sobrancelha também, pra dar aquela iluminada. E olha essa sombra, ela dá mais o resultado do que o próprio iluminador. Ela é perfeita demais. E eu venho com esse batom. Passo esse batom, eu contornei a boca, mas pra esse batom não adiantou nada, né? Porque ele encobriu todo o contorno. E aí eu passei esse batom. Eu tava vendo que você vai ver minha cara feia passando batom. E os cílios de colando, tá? E aí, gente, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.